São Paulo, olha lá. Uma vitória, 3 empates, 1 derrota. Pergunta a você, Fábio Sormani, acabou o gás? Olha, eu acho que tem a ver com a lesão do Everton, né? Muito, passa muito por aí. O Everton são 5 jogos que ele está fora. É, exatamente. Desde o jogo do Ceará. Exato, ele tentou voltar contra o Santos, não conseguiu. E passa muito por ele. O Everton tem sido um dos jogadores mais importantes do São Paulo. Agora, a gente se impressionou muito com o São Paulo naquela sequência que o São Paulo fez de 1 mês e meio, né? No retorno da Copa do Mundo, do futebol brasileiro, né? A Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, até o final de agosto. Depois ele começou a cair. Tanto é que quando termina a Copa do Mundo, não é o São Paulo vice-líder do campeonato a perseguir o Flamengo. O vice-líder era o Atlético Mineiro. Então, a gente fica se perguntando aqui, qual São Paulo é o verdadeiro? Aquele São Paulo que ganhou do Flamengo, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Corinthians e perdeu pro Grêmio, mas jogando super bem? Ou é esse atual São Paulo? Entendeu? É essa a pergunta que fica. Qual é o verdadeiro São Paulo? Entendeu? E outra, Sormani, o São Paulo ele tem agora aí o retorno do Bruno Pérez, mas ele ainda não vai poder contar com o Everton. O Everton que é um jogador aí o Everton ele tá até treinando, mas deve ser preservado para o jogo contra o Palmeiras, para o clássico contra o Palmeiras. O que eu vou falar, Pascoal, é uma situação que para o São Paulo aí, ele pode estar definindo o futuro dele nos próximos 3 jogos. O que ele quer e o que ele não quer no Campeonato Brasileiro. Ele pega agora o Botafogo, que é um jogo que inclusive a torcida do São Paulo está prometendo uma mobilização aí para que venham para o Rio de Janeiro. Pode ser que aqui tenham mais torcedores aí do São Paulo no Engenhão do que do próprio Botafogo. Já tem 16 mil ingressos reservados no sócio torcedor do Botafogo. Então, a torcida do São Paulo está prometendo uma invasão aqui no Rio de Janeiro. Não, mas esses 16 mil é do Botafogo. Não, mas 16 do Botafogo. Reservados, é porque você vai lá e faz o check-in e retira. Então o negócio é o seguinte, o São Paulo ele pega o Botafogo e tem alguns times que estão ali na cola do São Paulo. Você tem aí o Inter, tem o Palmeiras, tem o Flamengo chegando também. Mas são 2 adversários próximos. Mas aí que tá, Pascoal. É aí que eu vou chegar. O São Paulo, passando essa partida do Botafogo, ele enfrenta o Palmeiras. E a outra partida após o Palmeiras é o Inter. O São Paulo, se ele tiver com um retrospecto ruim, lembrando que a campanha do São Paulo no segundo turno, Pascoal, é a 10ª pouco para um time que está brigando pelo título. Se o São Paulo mantivesse aproveitamento ruim no segundo turno contra adversários como Palmeiras e Inter, o São Paulo pode quebrar a cara. O São Paulo vai ter que buscar contra o Botafogo os pontos que ele perdeu contra o América, no Morumbi, contra o Fluminense, no Morumbi. O São Paulo vai ter que fazer pontos aí contra Palmeiras, contra a Inter, porque se o São Paulo perde um desses 2 jogos, Pascoal, ele vai se complicar. Contra o Palmeiras o jogo é no Morumbi. Sim. Sai para jogar com o Internacional e sai para jogar contra o Botafogo. O João Rojas já tem condições, cumpriu suspensão automática, deve voltar pela direita. E na esquerda, aquela dobradinha do Edmar com o Reinaldo deve outra vez acontecer nesse final de semana. Possivelmente. Olha aqui o Raça Tricolor. Cadê o Raça Tricolor aqui no Twitter? Ele mandou uma mensagem, Pascoalzito. Cadê aqui, ó? Infelizmente, acho que acabou o gás do São Paulo. Não creio que levaremos o Brasileirão. Torcedor de São Paulo? Tá aqui, chama Raça Tricolor. Não acredito, falou, acabou o gás. Só porque nesses últimos resultados, sem o Everton, a coisa não andou? Eu acho que o Everton, quando o Everton estava jogando, a gente dizia que foi a melhor contratação do futebol brasileiro. Quanto o Paraná o Everton jogou? Não. Não precisava de Everton para ganhar do Paraná. Ué? Não precisava. Mas ele faz diferença? Peraí. O Everton é bom jogador? Muito bom jogador. Foi a melhor contratação que a gente disse do futebol brasileiro para o Campeonato Nacional? O Everton é muito bom jogador. Acertou o time de São Paulo. Mas peraí, para ganhar do Paraná, precisa do Everton? Eu acho que precisa de todo mundo, Benjamin. O Paraná está rebaixado faz 4 meses. Pegou o Fluminense no Morumbi, tava mal, não ganhou. O de gás é pobre. Tava ganhando do América Mineiro de 1-0. Tomou o gol no finalzinho, porque o Everton não tava também? Esse jogo do América? Tava ganhando de 1-0 até o final. É porque o Everton não tava. Se o Everton tivesse, não teria tomado empate. O C a gente não sabe, Benja, mas com certeza o São Paulo teria construído mais coisas melhores na partida. O América não tinha Luan e o Quem é que divide as obrigações do São Paulo na articulação no meio campo? É o Nenê e o Everton. Você não pode tirar o que fez o Everton. Eu não tô tirando o que fez o Everton, acabei de falar o Everton. E sem ele o São Paulo não construiu, é só isso. Não, mas eu não tô tirando o mérito do Everton. O Everton pra mim é um baita do jogador. Acertou o time de São Paulo. Agora, tava ganhando de 1-0 contra o América. Tava ganhando. No finalzinho lá, uma bobagem tomou gol. Se ele acertou o time do São Paulo, como você disse mesmo, e ele não está, o time está desacertado.
Não, pera só um minuto. Mas o Everton, que é muito bom jogador, não é o Cristiano Ronaldo, não é o Neymar, não é o Messi. Não. Para o mercado Quando interno, você não tem ele argumento, é um você pega e fala assim, jogador. é o Cristiano Ronaldo. O Everton faz falta pro São Paulo, ponto. Como o Cristiano Ronaldo faria falta? Mas ninguém Faz tá falta. discutindo o Cristiano Ronaldo. Mas pra nada. ganhar do Paraná, não precisa de Everton. Faz falta. Faz falta. Então- O time está entrosado, está montado, está encaixado com o Everton. O cara não joga? Faz falta. Faz falta. Faz Pô, falta. Faz. Mas pô, tem jogos que não faz. Paraná Clube, gente, Paraná tá rebaixado. Mas quando você já tem um contexto que você já está acostumado. Se é sem o Nenê, se é sem o Diego Souza, são mais Esquece o adversário. sem o Nenê, se é sem o Nenê, Esquece o sofreria do adversário. mesmo jeito. Esquece o adversário. O Everton não jogou contra o Corinthians, o Reinaldo jogou e fez a função E o São dele, Paulo inclusive ganhou de marcou 3. gol. Ganhou de 3, mas é que tá, em determinados jogos pode acontecer de dar certo, em outros não. Quando o São Paulo não jogar bem, como não tem jogado, passa pela ausência Aliás, do o Everton também. jogou contra o Paraná, tá? Jogou. Não, nem foi Ele não substituído. jogou contra o Corinthians. Contra o Nem Corinthians foi ele não jogou. substituído. Tá vendo? E o Corinthians venceu. Então aí Nem foi acabou a substituído. teoria de vocês. Não, minha teoria não acabou, não. Acabou. Ele, pra mim, é a melhor contratação do futebol do Sim, eu Campeonato também acho Brasileiro. que ele joga. Eu tô só falando Acho que que joga tem, é um que baita tem... jogador esse cara, um baita jogador. São Paulo sente a falta dele demais. Ele se machucou contra o Ceará, não foi, senhor Mani? Ele se machucou e ele saiu aos 68 minutos e foi substituído pelo Regis. E depois tentou voltar contra o Santos e não conseguiu. Ficou fora contra o Fluminense, Atlético Mineiro, Bahia. Tentou voltar contra o Santos, não conseguiu. E ficou fora contra o América. São 5 jogos que o time está patinando. São esses 5 jogos. 5 jogos que o time tá patinando. Foi 5 jogos que foram mostrados. 5 jogos que o time está patinando. A gente mostrou 5 jogos. Uma vitória, 3 empates e uma derrota. Nesses 5 jogos, o Everton não jogou. O Paraná foi antes do 5? Foi antes do 5. Mas também contra o Paraná ele não jogou. Ele jogou e não Não ganhou. aconteceu nada. E não jogou. Não, mas é um jogo. É um tropeço. Nesses últimos 5 jogos, o O São Paulo Everton... ganha do Botafogo? Então, o São Paulo ganha do Botafogo domingo? O Botafogo é favorito? Não. O líder do campeonato é o São Paulo. O líder do campeonato é o São Paulo. Para mim, o São Paulo é favorito. Mas o Botafogo ganhou um gás na última partida que ele fez no Campeonato Brasileiro, vencendo o Vitória fora de casa. 4-3. Mas, gente, Foi um jogo emblemático pro Botafogo. Mas é isso. O São Paulo, apesar de ter... Nós não gostamos de falar de galo. O Everton volta domingo? Qual? Não, o São Paulo vai ser preservado para o jogo do Palmeiras. Então, não sei. Eu acho que Então, o São Botafogo Paulo, é favorito. apesar desses 5 Na minha jogos, visão, ele está na liderança Se do o campeonato Everton, ainda. sem o Everton, o São Paulo não é... O rapaz está falando, você não Não, eu sei, mas pelo que vocês falaram, sem o Everton não dá. O São Paulo Não é isso que o nós São Paulo. falamos, não é Então o favorito domingo é o Botafogo. Não? Não. O São Paulo, ele tem. Ninguém Já que eu falou falei que isso. no segundo turno o São Paulo tem a 12ª campanha do campeonato, é uma campanha ruim, mas por outro lado, o São Paulo, como visitante, ele tá, acho que com a vice. É o melhor campanha. visitante. Ele perde acho que pro Palmeiras. Acho que o Palmeiras, salvo engano, é a melhor campanha como visitante, o São Paulo é a segunda melhor. O São Paulo vinha sendo o melhor visitante da temporada no Campeonato conferir Brasileiro. aqui. Vamos fazer o intervalo e na volta.